Amém, igreja? Eu vou perguntar de novo, quem está feliz com o Senhor? Quem está feliz de estar aqui na casa do Senhor, tendo a oportunidade de glorificar o nome dEle, tendo a oportunidade de manifestar esse amor na vida das pessoas, amém? Eu estou muito feliz. E aí eu quero começar fazendo uma pergunta para vocês. Se eu perguntasse para vocês, igreja, em uma palavra, o que é Deus para vocês? Porque eu me parei essa semana, há umas 2 semanas atrás, me fazendo essa pergunta. O que é Deus? E talvez algumas pessoas possam me falar assim, Deus é amor, Deus é perdão, Deus é misericórdia, Deus é justiça. Sim, Deus é tudo isso que alguns de vocês pensaram, Deus é o que eu pensei. Tudo isso faz parte dos atributos do caráter de Deus. Só que tem um atributo de Deus, que a Bíblia, todas as vezes que ela se refere a Ele, ela repete esse atributo de Deus. Você nunca viu na Bíblia que Deus é amor, amor, amor? Você não viu que Deus é perdão, perdão, perdão? Deus é misericórdia, misericórdia, misericórdia. A Bíblia diz que Deus é santo, 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 e toda a terra está cheia da tua glória. E sabe por que a Bíblia repete 3 vezes para que fique fixo na nossa mente que Deus, Ele é santo? Porque todos os atributos de Deus, todos, o amor, o perdão, a misericórdia, tudo isso se resume à santidade de Deus. Irmãos, o amor de Deus, Ele é santo. Diferente do amor de pessoas, que algumas pessoas amam porque o outro dá em troca. Algumas pessoas amam porque o outro oferece, porque o outro é legal, porque o outro entrega. Mas o amor de Deus não, o amor de Deus é sem interesse. O amor de Deus é santo. O perdão de Deus, ele é santo. O ser humano, ele tem o costume de perdoar quando ele se sente pronto. O ser humano, ele quer perdoar porque o outro merece. Se Deus pensasse assim, nós não estaríamos aqui. Porque o perdão dele é santo, a misericórdia dele é santa. Irmãos, até a ira de Deus, ela é santa. Até quando Deus pesa a mão, quando Ele corrige o seu povo, é com a intenção santa. A nossa ira é pecado, mas a ira do Senhor, ela é santa, amém? Então tudo que vem de Deus, irmãos, é santo. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. O tema da nossa ministração nesta manhã é a santidade de Deus e a santificação do homem. Para isso eu quero ler um texto que está em Isaías, capítulo 6, versículo do 1 ao 4. Isaías 6, capítulo do 1 ao 4, diz assim: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. Eu quero ler mais um texto que está em Apocalipse, capítulo 4, versículo 8. Diz assim: E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos, ao redor e por dentro, não tem descanso, nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Amém, igreja? Nós vemos 2 homens de Deus, Isaías e João, em épocas muito distintas, muito distantes uma da outra. Estamos falando aí por cerca de 700 anos de diferença entre a visão de Isaías e a visão de João. Só que os 2 nos falam a mesma coisa. Os 2 nos deixam claro, mesmo depois de 700 anos, os 2 têm a mesma visão. E é para os dias de hoje, irmãos,
a grandiosidade da santidade de Deus. Deus é santo, tudo que vem do Senhor é santo. E a palavra santo no hebraico, ela é kadosh. Kadosh significa algo limpo, significa algo puro, significa algo separado. E quando nós falamos da santidade de Deus, o termo kadosh, o termo separado, quando falamos da santidade de Deus, ele tem dois sentidos. O primeiro sentido da palavra separado, na santidade de Deus, é que Deus é o Criador e nós somos criaturas feitas por Ele. Salmo 99 fala que Deus reina sobre todos os povos e Ele está assentado acima dos querubins. Ou seja, Deus é soberano, Deus está acima de todas as coisas, de todas as pessoas, de todas as circunstâncias. Deus está acima de tudo, está acima dos querubins. E Deus criou todas as coisas. Tudo subsiste por meio dele. Vamos ler Isaías capítulo 40, por favor. Isaías capítulo 40, versículo do 15 ao 17. Diz assim: Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? Aqui, sabe o que Isaías está falando? Não há ninguém que se compare com Deus. Não há ninguém que se iguale com Deus. Deus é separado porque Ele é único. Deus é santo porque não há outro como Ele. Não existe outro santo. Não existe ninguém que possa operar as coisas que Deus opera. Ele é o nosso refúgio. Ele é a nossa torre forte. Ele é o nosso lugar de descanso. Homem nenhum, coisa nenhuma, dinheiro nenhum consegue dar o que Deus consegue nos proporcionar. Por isso Ele é separado, por isso Ele é kadosh, por isso Ele é santo. Porque Ele é único. E o segundo sentido da palavra separado, quando nós falamos da santidade de Deus, é que Ele é separado do pecado. Ele é limpo. Lembra do significado de kadosh? Limpo, puro, separado. Deus é tudo isso. A Bíblia fala que nele não há treva alguma, nele não há pecado, nele não há mancha, nele não há sujeira, nele não há nenhum resquício de pecado ou de maldade. Então, quando falamos da santidade de Deus, nós precisamos ter essa consciência. Primeiro, Ele é o Criador e todas as coisas foram criadas por Ele. Tudo subsiste por meio dele. Segundo, Ele é separado. Tudo que vem dele é santo. Não tem maldade, não tem malícia, não tem sujeira em nada que vem de Deus, amém? No Antigo Testamento, Deus separou o povo de Israel e as outras nações, e Ele exigiu a santificação por parte deles. Até porque é uma via de mão dupla, entende? Não que Deus cobre nada, mas assim, de verdade, como é que você está num relacionamento, como é que só você vai receber e você não vai entregar nada? Com Deus não é diferente, irmãos. Com Deus não é diferente. Isso está lá em Levítico, capítulo 20, versículo 26, diz assim: ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos para serem meus. Então, irmãos, nós somos do Senhor, amém? Nós fomos escolhidos, amém? Nós fomos separados. Então, o que Ele espera de nós é a santidade. O que Ele espera de nós é a santificação da nossa parte. Porque senão Ele só entrega, e a gente vive a vida de maneira vã. E não é isso que Ele quer. Ele espera de nós santificação, porque Ele é santo.
E se Ele é santo, é possível nós nos santificarmos, amém? A santidade de Deus, ela é única, ela é incomparável. A santidade de Deus, ela se resume no próprio Deus, porque ela é Deus. E a santificação do homem, ela é diferente da santidade de Deus, porque a santificação do homem, ela é um processo. A santificação do homem é um processo para que a gente nos torne limpos, para que a gente nos torne cada vez mais distante do que é mal, para que a gente fique cada vez mais distantes do pecado e cada vez mais parecidos com o Senhor. Vamos ler 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13, por favor. Pode projetar. Diz assim, nós vamos ler do 13 ao 17. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos, em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Irmãos, nós não fomos salvos para a gente mostrar para as pessoas que nós somos melhores. Nós não fomos salvos por Deus para que a gente mostrasse para as pessoas que nós somos uma bênção. A gente não foi salvo para estar em evidência. A gente foi salvo com uma finalidade, para a santificação. Quem está falando isso é Pedro. E ele está falando, vocês estão de passagem. Vocês são peregrinos. Mas enquanto vocês estiverem aqui, andem em temor, andem em santidade a Deus. Temos um papel, caminhar em santidade. Quem é salvo deve viver em santidade, e a santificação ela não é um ato isolado. Não é assim, eu me batizei, fui santificado, meus pecados foram perdoados e pronto, acabou. Eu não faço mais nada. Não, a santificação do homem é diferente da santidade de Deus. A santificação do homem é um processo. Ela começa na conversão e ela termina na glorificação. Ela só vai terminar quando Jesus voltar para recolher a sua igreja. Enquanto isso, estamos peregrinando. Enquanto isso, devemos nos santificar todos os dias. Não é porque você é crente há 15, 20, 30 anos que você não precisa se santificar, que você não precisa se separar das coisas erradas, das coisas que vão te levar para longe do Senhor. Todos os dias a gente tem que renunciar, é a vida do crente. Todos os dias eu renuncio ao que a minha carne quer. Mas eu sei que com isso eu vou chegar mais perto do Senhor, amém? Esse é o ato da santificação do homem. E quem está falando que durante a nossa peregrinação nós devemos ser santos, nós devemos andar em temor, é Pedro. E Pedro foi um homem que não teve erros na igreja. Pedro foi um homem que foi o cara desde o começo do seu ministério. Não foi não. O que eu quero dizer com isso para vocês é que a santificação não é você ser perfeito. Não é você ser aquele cara que você passa e arrota aquela santidade, não. Isso não é santificação, irmãos. Santificação é você se separar de tudo que é impuro, de tudo que é profano, de tudo que é mal. É você renunciar ao pecado, é viver todos os dias, não é só aos domingos. É você viver todos os dias de uma maneira que agrade ao Senhor. Paulo fala, quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória do Senhor. Tudo que eu faço precisa glorificar o nome do Senhor.
Tudo que eu faço precisa estar comprometido com tudo que vem do eterno, irmãos. Não é só estar na igreja, não é só orar, não é só quando você vai servir alguém, é em todo o tempo, é no trabalho. Tudo que vem de Deus, nós precisamos estar comprometidos com isso, é viver todos os dias dessa maneira. Isso é a santificação. Eu não me santifico só no domingo, eu não me santifico só para pregar a palavra, eu não me santifico só para ministrar uma casa de paz, eu não me santifico só quando eu vou servir no ministério. Todos os dias, os filhos de Deus são chamados e Deus espera que ele se santifique. A santificação não é a gente viver uma vida que impressione os homens por causa de uma espiritualidade. Não é viver uma vida em que as pessoas olham e falam: poxa, aquele homem, aquela mulher conhece a Bíblia de ponta a ponta, ele decorou esse versículo. Isso não é santificação. É bênção, sim, devemos sim ler a palavra, viver a palavra, sim. Mas não é isso. Não é diante dos homens, não são os homens que têm que ver o quanto você se santifica. Porque a santificação muitas vezes ela ocorre no secreto. Diante dos olhos humanos todo mundo é santo, todo mundo é perfeito. Mas a santificação é quando você está sozinho. A santificação ela é você viver uma vida que agrada a Deus. E a gente não vive na igreja o tempo todo. E a gente não vive com os irmãos o tempo todo. Não tem a ver com você guardar as regras. A santificação não tem a ver com: eu não posso usar uma blusa sem manga, eu não posso ir para a praia de biquíni, eu tenho que ir de calça social. A santificação não tem a ver com: eu não vou assistir tal tipo de coisa. E claro, deixa eu deixar uma coisa clara, tá? A gente tem que saber onde os nossos pés pisam e onde os nossos olhos chegam. Não estou falando isso, mas eu estou dizendo que fazer isso como um ato isolado não significa santificação. É isso que eu estou dizendo. Então ela não é guardar regras. A santificação ela tem a ver com a gente abrir o nosso coração todos os dias para o Senhor, para que Ele trabalhe dentro do nosso coração. A santificação é permitir que o Senhor tire tudo de mal que há dentro de nós. Talvez você fale para mim: Paula, mas eu não sou uma pessoa má. Eu não pratico maldade com ninguém, eu devolvo troco. Talvez você fale: eu não guardo mágoa de ninguém. Existem pessoas que enchem a boca para dizer: eu não guardo mágoa de ninguém, mas diante de uma dor que ela passa, diante de uma traição, a primeira coisa que ela faz, ela joga na cara. Existem pessoas que falam assim: eu não guardo mágoa de ninguém, mas claro, ela excluiu a pessoa da vida dela. Existem pessoas que falam que não praticam o mal, mas também elas não intercedem pelo casamento, mas elas também não oram abrindo o coração para Deus. Sabe o que eu quero dizer? Que o coração do homem é mau. Ou será que é só o meu? Ou será que só eu vou para a presença do Senhor e eu olho e falo: como eu sou ruim? Porque quando eu olho para dentro de mim, irmãos, eu vejo tanta falha, eu vejo tanta coisa errada. E eu estou sozinha? Só eu? Todos nós. Porque o coração do homem tem maldade. Vamos ver isso na palavra. Marcos capítulo 7, versículo 20. Para não ficar só nas minhas palavras, para vocês não falarem: nossa, a Paula falou que eu sou má, a Paula falou que eu tenho muita coisa ruim no coração. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra. Marcos capítulo 7, versículo do 20 ao 22 diz assim: e dizia: o que sai do homem, isto é que contamina o homem. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições e os homicídios. Eu vou ler de novo, volta por favor o 21. Porque do interior do coração dos homens, do meu coração e do seu coração, é de lá que saem os maus pensamentos. Não sai do que o seu vizinho, o seu marido disse para você. Sai de dentro de você. O que te contamina não é o que o outro faz.
O que te contamina é o que já está dentro, que são os maus pensamentos, que são os adultérios, são as prostituição, os homicídios. 22, por favor. Os furtos, a avareza, a maldade, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Tudo isso está no coração do homem. Então, o que é a santificação? É eu ir para a presença do Senhor e confessar: Senhor, eu não deveria, mas eu estou com inveja da minha irmã. Senhor, eu não deveria, mas o meu pensamento em relação ao meu marido é impuro. É abrir o coração. Porque sozinho, irmãos, o homem não consegue se santificar. Sozinho, irmão, o homem, ele não consegue resistir a essas coisas. E se está num coração, e se ele alimenta aquilo, se ele não pede para Jesus limpar, se ele não remove, se ele não expõe, se ele não traz à luz, é 1, 2 para ele praticar. Tudo aquilo que nós lemos: avareza, prostituição, adultério, inveja. E não existe inveja branca, inveja é inveja. Então, qualquer sinal que você tenha destas coisas, irmãos, porque corremos um risco, a Bíblia fala, isso está no coração do homem. É irmos para a presença do Senhor e abrirmos o coração. E a gente tem que dizer para Ele: sonda o meu coração, limpa o meu coração. Tira de dentro de mim o que não vem do Senhor. Isso é santificação, irmãos. Quando nós abrimos o nosso coração para Deus e confessamos nossos pecados, as coisas boas dele, que não são poucas, são muitas, são colocadas dentro de nós. E isso vai refletir no nosso exterior, sem você precisar fazer esforço, sem você precisar falar para o outro: olha, eu estou me santificando, olha, eu estou jejuando, olha, eu estou fazendo aquilo outro, olha, eu leio a Bíblia de manhã, de tarde e de noite, olha, eu decorei a Bíblia, já li a Bíblia 300 vezes só esse ano. Você não precisa falar. Porque quando você abre o coração de uma maneira arrependida para o Senhor, pedindo mudança, pedindo transformação, tudo que é dele vem para dentro de você. E isso vai externar de uma maneira que você não precisa abrir a boca, de uma maneira que você não precise falar nada. As pessoas verão. O pastor Sandro, ele esteve aqui na quarta-feira ministrando sobre firmando as nossas raízes. E se você não veio, eu te convido a vir na próxima quarta-feira, porque nós estamos recebendo ferramentas preciosas para o ano de 2023, irmãos. A Bíblia fala que viriam tempos difíceis, e é chegado esse tempo. Se as suas raízes não estiverem firmadas no Senhor, se as nossas raízes não estiverem, a gente cai. E o pastor Sandro, ele falou uma coisa que me marcou, em relação a isso que nós estamos falando, sobre você abrir o seu coração e as coisas de Deus, as coisas boas de Deus virem para você e as pessoas verem sem nenhum esforço. Ele falou assim: nós temos o hábito de, quando nós estamos fazendo algo, quando entramos em algum lugar, em alguma coisa, em algum projeto, a gente tem o hábito de querer as coisas muito rápido. E quando ele falou aquilo, foi um choque, porque para mim é uma realidade. Quando você entra num trabalho, você logo pensa: eu quero ser promovido. Quando você entra numa academia, você entra no primeiro dia, você puxa uma barra de ferro, homens normalmente já saem assim, achando que está com músculo, porque ele quer aquele músculo. Só que eles não entendem que é um processo. No casamento é a mesma coisa, é um processo. Eu não vou casar hoje e esperar o que a minha mãe viveu por 30 anos, que eu viva hoje, com 20 anos de casada. Porque é um processo, eu estou na caminhada. E o que o pastor Sandro falou, eu guardo para a minha vida. Ele falou assim: a gente não tem que se preocupar com o resultado. Não se preocupe com a promoção, não se preocupe com o músculo, não se preocupe com o futuro do seu casamento. Se preocupe em firmar as raízes. Então essa tem que ser a nossa preocupação. Na santificação eu não tenho que me preocupar com: será que as pessoas estão percebendo? Ai, será que já está surtindo efeito? Ai, será isso, será aquilo? Será que já posso pregar? Será que já posso? Então, não se preocupa. É você e a renúncia. Em breve, o fruto aparece. E quando ele aparecer, ele não vai ser aquele fruto falso. Ele não vai ser aquele fruto adoecido, mirrado.
ele vai ser um fruto saudável para alimentar as pessoas. E cada vez virão mais frutos, mas a nossa preocupação não tem que estar no fruto. A nossa preocupação tem que estar nas raízes. A nossa preocupação tem que estar no como eu sou no secreto. Como eu sou diante de uma situação em que eu me pego com isso que nós lemos na passagem de Marcos. Qual é a minha situação, qual é a minha realidade, qual é o meu posicionamento. Quando eu vou para a presença e eu vejo que eu estou praticando esse tipo de coisa que está no meu coração. Essa tem que ser a minha preocupação, que essas coisas não ganhem forma dentro de nós. Tudo aquilo que nós lemos, para que isso não ganhe força dentro de nós. E sozinho a gente não consegue. A gente precisa do Senhor, a gente precisa abrir o nosso coração para Ele. Claro que grande parte é nossa e grande parte é do Senhor. Mas sozinho você não tem forças para renunciar, sozinho você não tem forças para se santificar. E aí eu quero dar 2 ferramentas de santificação, né? Porque só fala de santificação, mas e aí? O que a gente faz para se santificar? Primeiro, está lá em Tiago, capítulo 1, versículo 21, Jaque, por favor. Uma ferramenta preciosa, tem muitas ferramentas, mas não dá tempo da gente falar de todas. Eu quero falar só de 2. E a primeira ferramenta para a nossa santificação é a leitura e a prática da palavra. Tiago capítulo 1, versículo 21 diz assim: pelo que, rejeitando toda a imundícia e o acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar uma alma. Quem salva não é o pregador, quem salva não é nada, é a palavra. Quem salva não é o seu marido, quem salva não é o resultado de um exame, quem salva não é um remédio, ajuda a te curar, mas quem salva é a palavra. 22. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. 23. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo, e foi-se, e logo se esqueceu de como era. 25. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade da palavra, e nisto persevera, não sendo um ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal, bem-aventurado no seu feito. Irmãos, quando a gente fala da palavra, a gente precisa entender que não basta conhecer, não basta ler, não basta ter um conhecimento teórico, eu preciso praticar o que a palavra fala. O pastor Gabriel, ele manda semanalmente um estudo bíblico, e nós costumamos fazer em família lá em casa, e um exercício que a gente faz é, quando a gente termina de ler, a gente sempre pergunta um para o outro, tá? Aprendemos teoricamente, aprendemos o que Davi passou, aprendemos a construção do tabernáculo, enfim, mas e para a sua vida? Como que nós podemos aplicar isso na nossa vida? É o exercício de praticar a palavra, porque tudo que está aqui, primeiro, ele opera em nós, para depois operar no outro. Não é um conhecimento que ele fica aqui, ele entra aqui, ele desce para o coração e eu pratico. E a palavra é viva. Por isso nós não podemos ser apenas ouvintes, porque nós estamos enganando a nós mesmos. Se eu não faço esse exercício de ir para a palavra do Senhor, ler, entender teoricamente e aplicar na minha vida, é como você se olha no espelho. Você se olha, se viu que você está bonita, você sai, peraí, mas como que eu sou mesmo? Peraí, deixa eu voltar de novo. Agora, quando você guarda a palavra no coração, e a palavra só é guardada quando você pratica, você não esquece. Sabe por quê? Existem oportunidades, existem situações que você pode estar e que você não tem uma Bíblia física. Por isso ele precisa estar aqui. Houveram momentos em que eu estava no hospital, numa UTI, num centro cirúrgico, e eu não tinha oportunidade de ter um livro. E eu não tinha oportunidade de ter um celular para buscar a palavra do Senhor.
Mas a palavra precisa estar dentro de nós. O que a palavra fala? Eu estarei contigo. Para isso a gente precisa praticar, e não é praticar meia palavra. É praticar o que está nela toda. Porque o Antigo Testamento não é desligado do Novo Testamento, amém? Como algumas pessoas interpretam, não. Que está no Antigo Testamento, continuou no Novo e segue para os nossos dias, irmãos. Não adianta eu querer praticar a Bíblia na questão de eu serei abençoado, eu serei vitorioso, se eu não pratico a parte do perdão. Não adianta eu querer praticar a Bíblia quando diz que eu serei bem-aventurada, quando eu não devolvo o dízimo. É bíblico, é palavra. Ou eu pratico, ou eu não pratico. Praticar metade da Bíblia é meia obediência é desobediência. Então que nós sejamos obedientes, irmãos, e praticantes da palavra, amém? Levítico capítulo 20, versículo 8, diz assim, ainda sobre ler a palavra e praticar: guardai os meus estatutos e cumpre-os, eu sou o Senhor que os santifico. Então, se nós lermos a Bíblia, guardarmos o que está escrito e praticarmos, a ajuda de nos santificar vem de quem? Vem do Senhor. A ajuda para que a gente se afaste do pecado, ela vem do próprio Deus. Mas para isso, eu preciso viver o que está na palavra. Para isso, eu preciso conhecer e praticar a palavra do Senhor. João capítulo 17, versículo 17, por favor. João capítulo 17, versículo 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. É a Bíblia, é a palavra. Todas as vezes que eu leio a palavra, que eu pratico, eu estou me santificando. É uma ferramenta preciosa. Só que muitas vezes a gente acha que se santificar é simplesmente não assistir determinada coisa. Aí eu não assisto uma série, mas eu assisto a novela da Globo. Aí eu deixo de ter televisão em casa, mas eu conto mentiras. Então é a palavra, irmão, o segredo, a ferramenta para a santificação do homem é a palavra. E a segunda ferramenta para a santificação do homem é ter uma vida de oração. João capítulo 17, por favor. Por quê, irmãos? Muitas vezes a gente conhece muito a palavra, mas como está a nossa vida de oração? Pode projetar, por favor. João capítulo 17, versículo 18. Diz assim: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Aqui quem está falando é o próprio Jesus. E foi durante uma oração que nós lemos que Jesus pediu para Deus, pediu para o Pai, pela nossa santificação. E a oração, ela nos coloca em contato com a santidade de Deus. Todas as vezes que nós vamos para a presença do Senhor em oração, nós reconhecemos a santidade dEle. Nós reconhecemos quem é o Criador e quem é a criação. Quando estamos em oração, quando estamos na presença do Senhor, nós reconhecemos quem é o santo e quem é o pecador. Não tem como, irmãos, em oração a gente não chegar a essa conclusão. Não tem como, se eu tenho uma vida de oração, eu achar que eu sou tal. Porque a santidade de Deus me coloca no meu lugar de pecadora, de que Ele é separado, de que Ele está acima dos querubins, de que Ele está acima de qualquer conhecimento que eu tenha. Mas é preciso uma vida de oração, porque senão eu não vou reconhecer, eu vou viver às custas da oração dos outros. Então é essa outra ferramenta preciosa. Ler a palavra, estudar, meditar, praticar e orar em todo o tempo, sem cessar, irmãos. E aí eu quero falar rapidinho sobre 3 formas de oração. Temos a oração individual,
que temos como exemplo o próprio Jesus Cristo, que deixava os discípulos e ia para a presença do Pai orar. Ele, o Senhor, no secreto, a Bíblia fala, entra você no seu quarto, fecha a porta. Então tem esse tipo de oração sim, você e o Senhor. Tem a oração em congregação, que a igreja de Atos praticava, oravam juntos, é o que nós fazemos durante toda a semana, domingo, quarta. Nós nos reunimos em congregação e oramos. É muito importante você estar aqui para orar, mas não isola o fato de você ter o seu momento secreto com o Senhor. E tem também a oração para que a gente ore um com o outro e um pelo outro. Às vezes a gente limita a oração a esse momento aqui. Às vezes a gente limita a oração a um abençoar a refeição. Então tem essas orações sozinho, em congregação e um com o outro. O que eu quero dizer com isso? Maridos, oram com as suas esposas. Pais, oram com os seus filhos. Isso precisa ser uma prática na vida de uma pessoa que vive a santificação, porque é uma ferramenta para isso. Namorados, oram e se santificam juntos, porque quem garante que eu vou ter uma vida de oração com o meu marido é o meu tempo de namoro. Tem um casal aqui da igreja que eu tenho grande admiração por eles, e eu olho os posts dele, eu acho muito legal, eu fico muito impactada. Eles são jovens, e eles viram e mexem, eles postam, eles dois, os pés, um violão, sabe, eles filmam um momento de adoração, e eu penso, esse casal está se santificando junto. Isso é lindo, irmãos, e isso é necessário para quem quer construir um matrimônio findado na palavra do Senhor, porque o que vai garantir que eu ore com o meu marido, que eu ore com os meus filhos, não é o pastor mandar, é eu praticar, é o processo. Então quando eu casar, isso não vai ser novidade para mim. Então quando eu casar, isso já vai fazer parte da minha rotina. A oração precisa fazer parte da vida de quem quer se santificar. E a santificação, eu já estou finalizando, ela é para todos que nasceram de novo. A santificação, ela não é só para algumas pessoas, só para alguns líderes religiosos, como nós vemos em algumas religiões. O líder, ele se santifica, o líder, ele se abdica de algumas coisas, enquanto os membros podem fazer o que quiserem. Se você nasceu de novo, alguém nasceu de novo aqui? Se você nasceu de novo, a santificação é para você também. Não é só para quem está em evidência, não é só para quem tem um ministério. A santificação é para todo mundo que reconhece Jesus como o único Salvador. Ela é para todos nós. E quem falou que durante a nossa peregrinação nós devemos ser santos foi Pedro. E mais uma vez, eu venho falar de Pedro, para mostrar uma coisa para vocês. Pedro falou que nós devemos andar em temor, nos santificar. E quem foi Pedro? Pedro foi aquele cara que falou que não ia abandonar Jesus e negou ele 3 vezes. Pedro foi aquele cara que falou coisas fora de hora. Aquele cara que permitiu por um momento que o diabo entrasse nele. E Jesus teve que repreender. Por um momento, esse foi o Pedro. Pedro foi aquele que cortou a orelha do soldado Malcolm. Pedro foi aquele que tirou os olhos de Jesus e afundou sobre as águas. Mas é ele que está nos dizendo, se santifiquem. E para Pedro falar, é porque ele estava fazendo. Mas Pedro fez todas essas coisas. Pedro vacilou na sua caminhada. Só que esse mesmo Pedro que cortou a orelha do soldado, esse mesmo Pedro que afundou, esse Pedro que negou Jesus, esse Pedro que permitiu que Satanás entrasse nele, é o mesmo Pedro que andou sobre as águas, e o único que teve essa experiência dos discípulos. É o mesmo Pedro que foi o primeiro a falar para Jesus,
de que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo. É o mesmo Pedro que a Bíblia fala, lá em Atos 2, que quando ele pregava, mais de 3.000 almas se converteram ao Senhor. Esse mesmo Pedro que vacilou, é o Pedro que a Bíblia fala que por onde ele passava, a sombra dele curava, irmãos. E eu não estou falando isso para vocês, para que vocês olhem e falem: olha que coisa grandiosa que Pedro fez, a sombra de Pedro curava. Não, não é para olhar Pedro, porque Pedro é homem como eu e você. Pedro era só o homem por onde a água jorrava. Eu quero que você olhe a situação de Pedro, eu quero que você olhe a vida de Pedro, para que você veja e reconheça a transformação que Deus operou na vida dele. Pedro, um homem que ora estava bem, ora estava mal, é o mesmo que nos diz: sejam santos. Durante a sua peregrinação, vivam em temor ao Senhor e se santifiquem. E se foi possível para Pedro, irmãos, é possível para mim e para você. Então a santificação, ela não é só para algumas pessoas, ela não é só para líder, ela foi para Pedro, ela foi para os discípulos, e ela é para a igreja do Senhor. É tempo da igreja do Senhor se purificar, se limpar e se santificar de toda a impureza, de toda a imundície. Amém? O tempo é agora, irmãos, não é depois. O tempo é hoje. E aí eu quero finalizar voltando para Isaías 6, por favor. Vocês lembram que Isaías viu os anjos cantando e dizendo que Deus era santo, santo, santo? E quando ele viu os anjos adorando ao Senhor, aquele lugar se encheu da glória de Deus. E Isaías chega a uma conclusão, lá no versículo 6 de Isaías, versículo 5 de Isaías 6. Quando Isaías viu tudo aquilo, ele chegou à seguinte conclusão: então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Pode deixar projetado. Foi essa conclusão que Isaías chegou, quando ele estava diante da presença do Senhor, quando seus olhos contemplaram toda aquela majestade da santidade do Senhor. Ele falou: quem sou eu? Eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de homens impuros. Sabe o que Isaías quer dizer, irmãos, e o que eu aplico na minha vida? Todas as vezes que nós entramos em contato com tudo que vem do Senhor, e tudo que vem do Senhor é santo, amém? Todas as vezes que nós entramos em contato com a palavra do Senhor, todas as vezes que nós entramos em contato com o Senhor, através da oração, através do relacionamento, todas as vezes que nós entramos no átrio do Senhor, no santo dos santos, é impossível a gente não ficar constrangido com os nossos erros. É impossível eu não olhar para mim e falar: eu não sou nada diante da presença do Senhor. Todas as vezes que eu estou em contato com tudo que é santo, com tudo que vem de Deus, todas as vezes que eu estou em contato com a santidade do próprio Deus, eu fico constrangida. Só que esse constrangimento, ele não pode ficar só nas palavras. O constrangimento que nós sentimos quando estamos diante da presença do Senhor, ele gera em nós mudança. Esse constrangimento pelos nossos erros, pelos nossos pecados, ele precisa gerar em nós transformação. Foi o que aconteceu, olha só o que aconteceu no versículo 6 de Isaías. Diz assim: então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa, tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. E depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim.
Eu quero concluir, se coloquem de pé, por favor, nós já vamos orar. Eu quero concluir com a seguinte frase: através da santidade do Senhor, através da santidade de Deus, eu e você, nós podemos nos santificar para que a gente se torne a pessoa que Deus quer que a gente seja. O pecado de Isaías foi perdoado, assim como o meu e o seu. Mas Isaías precisou reconhecer: eu sou um homem de lábios impuros, e eu habito no meio de homens impuros. E o anjo do Senhor, todos os dias, estamos em contato. Se perguntarmos para Isaías, valeu a pena? Com toda certeza ele vai dizer, como Paulo disse: terminei a carreira, combati o bom combate, guardei a fé. Porque vale a pena viver para o Senhor, irmãos. Pode ser doído para a sua carne, mas em breve você vai ver o fruto e vai ver que vale a pena. Nós não merecíamos, mas Ele nos escolheu. Da mesma forma que Ele escolheu Isaías, Ele escolhe você para estar aqui. Ele escolhe você para a tua família. Ele escolhe você para ser um canal de bênção no seu trabalho. E não vem de você. A capacitação, ela vem do Senhor. A única coisa que você precisa fazer é se santificar, dia após dia. Pai, nós te louvamos, Jesus, porque o Senhor é bom. Obrigada pela oportunidade que nós temos de poder confessar os nossos erros diante da tua presença, Pai. Jesus, o Senhor é tão bom, tão misericordioso, Pai. Nós abrimos o nosso coração, Jesus, e pedimos para que o Senhor sonde o nosso coração. Veja se há algo de mal dentro de nós, Pai, e nos ajuda a abandonar tudo isso, Jesus. Oramos, Jesus, para que a tua santidade nos constranja ao ponto de não sermos os mesmos. Que a tua santidade nos constranja, Pai, ao ponto de nós querermos a transformação. Que seja a única coisa que a gente queira nesta manhã, Jesus. Que a gente não viva de maneira vã, Jesus, mas que a gente viva para agradar o Senhor, Jesus. Que a gente não se preocupe com os frutos, que a gente não se preocupe com a opinião do outro, Jesus, mas que a nossa preocupação seja viver uma vida que agrada ao Senhor, Jesus. Ah, Deus, nos santifica pela tua palavra, Jesus. Nos santifica através da oração, Jesus. Nos ajuda nesta manhã, Pai, nós oramos para que o Senhor nos dê forças para renunciar aos pensamentos, Pai, para renunciar, Jesus, àqueles desejos que são impróprios, Pai. Nos ajuda, Pai, a nos afastar cada vez mais de tudo que é mal, profano, de tudo que é sujo, Pai, de tudo que nos afasta do Senhor, Pai. Que nós, assim como Isaías, queremos ver a tua glória, assim como João, Pai, nós queremos ver o Senhor assentado no trono. Assim como Jó falou, Jesus, nós queremos te conhecer, porque nós o vimos, e não porque nós ouvimos falar do Senhor, Jesus. Se revela a nós nesta manhã, Pai, por favor, Jesus. Que a tua santidade inunde este lugar um pouco mais. Que a tua santidade nos inunde, Jesus, ao ponto das nossas vontades serem amortecidas, ao ponto das nossas vontades ficarem aquietadas, Pai, no lugar que elas devem ficar. E que a tua vontade prevaleça em nós e através de nós, Jesus. Que a tua vontade, Pai, seja a nossa prioridade nesta manhã, Jesus. Tu és santo, Pai, e não há outro como tu. Tu és santo, Jesus.